Galera, é o seguinte, esse ano Black Myth Wukong, apesar de ser um jogo extremamente divertido, entrou para a lista de games que tiveram escolhas técnicas completamente inusitadas e podemos dizer que nada funcionais também. Para começar, o jogo, enquanto rodava no PS5, trouxe um modo balanceado que atingia 45 quadros por segundo, uma performance que não é favorecida por nenhuma TV da atualidade e pode deixar a experiência com um ritmo um tanto travado. Depois, a gente viu que no modo qualidade não houveram adesões para melhorar os visuais enquanto o jogo rodava em 30 quadros por segundo. A única diferença desse modo para os outros era a resolução, que rodava internamente em 1440p e passava pela reconstrução com o FSR3 para chegar ao 4K. O que foi uma pena, porque no PC, recursos como o Lumen através de hardware para poder controlar toda a iluminação conseguem deixar o jogo muito mais bonito, e esse modo no PS5 podia tirar proveito disso para gerar uma diferença com os outros modos gráficos. Só que não aconteceu porque o Lumen aqui foi aplicado através de software, assim como todos os outros modos visuais também fazem. Mas o que realmente foi um grande problema foi o modo performance. É quase um senso comum dizer que jogos do gênero de hack and slash como esse precisam necessariamente de 60 quadros por segundo para serem executados, tirando proveito do máximo da experiência que esse gênero consegue proporcionar. O imediatismo dos botões, a velocidade da esquiva, a fluidez dos combates, tudo isso é favorecido por uma performance mais alta, e como o Kong faz parte desse gênero, é em 60 quadros por segundo que a gente encontra o melhor dele nesse sentido. O problema é que quando a gente escolhe esse modo no PS5, ele usa o FSR3 para fazer o Frame Generation, que basicamente cria quadros artificiais, se é que podemos chamar assim, para atingir os 60 quadros por segundo. Isso tem um custo muito grande, não para performance, mas para qualidade de imagem por inúmeros motivos. Primeiro, porque gerar esses quadros artificialmente faz com que o visual seja penalizado com muitos artefatos se a tecnologia não for bem aplicada. Como esses quadros são criados a partir de uma técnica de reconstrução, fazer isso em movimento não é a experiência mais suave visualmente falando que a gente pode encontrar, e esse é um jogo em que a gente se movimenta bastante, justamente por ser um jogo do gênero de hack and slash. Depois, é importante dizer que esse modo é executado em 1080p de resolução, e isso para os padrões de hoje em dia não é a contagem de pixels mais alta que a gente vai encontrar, o que também pode acabar corroborando para que o jogo tenha esse aspecto mais serrilhado ou granulado. Por isso que, num geral, a gente pode dizer que o PS5 Pro tem muitas oportunidades aqui, não apenas de melhorar o jogo, mas também de demonstrar o poder dele. Só que antes mesmo dele fazer isso, a nossa expectativa fica alta porque o jogo recebeu um patch para o PS5 normal, que quando o assunto é o modo qualidade, consegue trazer resultados mais interessantes na hora de reconstruir a imagem depois da instalação dele. Isso acontece porque na nova atualização, ao invés da gente ter o 1440p sendo reconstruído para um padrão tão alto quanto o 4K, agora a gente tem uma resolução interna mais baixa de fato, girando em torno de 1080p, mas a sacada é que ela foi reconstruída para o 1440p. Então parece que uma distância menor foi percorrida pela técnica de reconstrução depois do patch, e isso fez com que a eficácia dela fosse melhor, porque temos uma imagem menos granulada e muito mais estável depois dessa atualização ter sido instalada. E apesar do modo performance não ter recebido grandes alterações no PS5, isso deu esperança pra gente ver como o jogo poderia usar o PSSR como técnica de reconstrução específica do PS5 Pro para melhorar toda a experiência. O que eu quero dizer é que, se no FSR3, quando foi bem usado agora depois dessa atualização, temos bons resultados, com o PSSR, por ser uma técnica dedicada ao PS5 Pro, as coisas podem ser ainda melhores, e é o que a gente precisa descobrir. Lembrando que a Forte Games está por aqui, e agora ficou muito mais fácil de você garantir o seu PS5. Na compra do seu PS5 com o pagamento à vista, você garante um desconto no valor total do produto na loja. Mas se você preferir, você pode parcelar o valor original do seu produto em até 8 vezes, sem juros. E como se não fosse bastante, a loja tem frete grátis também. Com cerca de 5 dias, o seu produto chega para você e você não paga nada mais por isso. E é importante lembrar que esses benefícios estão disponíveis para você na compra de qualquer console na Forte Games. Na loja você vai encontrar o PlayStation 4 que já vem com o jogo para poder te ajudar a economizar, e tem até uma versão especial totalmente digital do Xbox Series X em que você pode usar a vantagem do parcelamento sem juros, por exemplo. E claro, como tem muita facilidade e segurança, muita gente já está comprando na Forte Games. Os produtos chegam lacrados na sua casa, a loja usa o Mercado Pago para proteger o seu dinheiro até você receber o seu produto, e tem sempre gente disponível no WhatsApp para poder te atender e te auxiliar. Até foto do produto com o código de postagem você vai receber quando ele for enviado. Então não perde tempo e vai aproveitar toda a segurança da Forte Games. Link no comentário fixado e na descrição. O Wukong foi desenvolvido pela Game Science. Esse é um estúdio novo, então eu decidi ir em busca do que eles tinham feito até antes
antes do lançamento de Wukong para poder tentar entender o que aconteceu com esse jogo. E eu descobri que eles fizeram muito pouca coisa justamente por conta do tempo de existência do estúdio. Descobrir isso me fez entender não apenas o cenário problemático que a gente encontra no PS5, quando ele oferta um modo performance em que o jogo roda com 45 quadros por segundo, não fazendo sentido algum uma performance como essa, mas também me fez entender o motivo de tantas escolhas erradas de uma forma geral, porque sim, o poder do PS5 Pro existir aqui não foi motivo suficiente para uma tomada de decisões mais coerente. Mesmo com o console mais poderoso, ainda tivemos decisões ruins sendo tomadas. Observando o comportamento do jogo no modo qualidade agora, as coisas a princípio são positivas no console aprimorado. A gente vê que o PSSR foi usado de uma forma bem competente quando a gente escolhe jogar com foco nos 30 quadros por segundo. Nesse modo, enquanto o jogo roda no PS5 Pro, a gente tem uma resolução interna de 1296p, mas que consegue alcançar o 4K depois de ter sido reconstruída. A diferença para a primeira versão do jogo, que tentava alcançar o 4K no PS5 base com o FSR3, no entanto, é que aqui a gente encontra uma imagem muito mais estável do que a versão original conseguia proporcionar. Esse tipo de coisa mostra pra gente como é importante saber usar uma técnica de reconstrução, porque o FSR poderia ter sido melhor usado nesse jogo de fato, e digo isso porque inúmeros outros jogos conseguem usá-lo bem, mas o principal é que também consegue mostrar como uma técnica de reconstrução dedicada ao console de forma tão específica pode ser mais fácil de operar e assim conseguir trazer resultados melhores do que uma técnica mais genérica, por assim dizer. A grande questão é que, olhando do ponto de vista de quem espera que os aprimoramentos para o console aprimorado apareçam, essa é a única coisa que a gente vai encontrar de interessante nele. Eu sempre bato na tecla do Ray Tracing avançado quando o assunto é o PS5 Pro por motivos que imagino que sejam claros para todo mundo. Motivo número 1, isso foi usado pelo marketing do console ao longo do anúncio dele e obviamente a gente espera encontrar o que foi prometido pela empresa quando compramos um console. Motivo número 2, essa geração é carente de Ray Tracing. Mesmo o PS5 base tendo prometido isso lá em 2020 e o recurso tendo aparecido nos PCs por volta de 2019 com jogos como Battlefield 5, poucos são os títulos que conseguem trazer um recurso como esse mesmo depois de 5 anos. Motivo número 3, quando a gente joga Black Myth: Wukong no PC com as configurações de Ray Tracing no máximo, a gente tem uma dimensão do quão bonito esse jogo consegue ficar. Por isso eu fiquei esperando aprimoramentos desse tipo. Eu queria ver o Ray Tracing no máximo para justificar a existência do console aprimorado. Eu queria ver o game usando esse recurso para poder se equiparar à versão de PC. Eu queria ver o game usando o Lumen através de hardware exatamente como os PCs usam para poder melhorar a iluminação, ao invés de usar a versão com software para fazer isso. Mas a verdade é que ele não fez nada além do aumento da resolução no modo qualidade. Só que tem algo ainda mais decepcionante por aqui, que é o modo performance. Esse foi um modo intocável no game no PS5 Pro. Não mexeram em absolutamente nada. Ao selecionar o modo performance, o jogo continua sendo executado em 60 quadros por segundo com o FSR3 e com uma resolução de 1080p. Nesse modo, não se deram ao trabalho sequer de testar o PSSR para ver como ele iria se desempenhar agora no console aprimorado. Eu havia dito que o uso correto de uma técnica de reconstrução no jogo deixava as coisas mais animadoras, justamente porque eu esperava que o PSSR pudesse oferecer uma melhor qualidade para o jogo, principalmente quando o assunto é a qualidade de imagem dentro do modo performance, já que essa é a principal ideia do PS5 Pro, ou ao menos deveria ser, unir mais performance com mais qualidade de imagem, mas não foi o que aconteceu. O Wukong é um jogo que em diversos momentos vai ter muita coisa em tela, e geralmente esses itens presentes são justamente aqueles elementos mais finos, como a vegetação, por exemplo, que são os que mais têm dificuldade em serem reconstruídos. Ou seja, usar uma técnica de reconstrução mais eficaz, aumentar a resolução dentro do modo performance, poderiam ser coisas que ajudariam o jogo a ter um desempenho imagético melhor. Então não é como se você não pudesse notar esses problemas enquanto você joga, porque muitos dos cenários que a gente percorre ao longo desse jogo são cenários que são ricos em elementos que oferecem esse tipo de problema justamente por conta da característica da construção dele. E é um tanto triste porque isso afasta a gente de jogar o modo ideal do game, que é o modo em 60 quadros por segundo, e também de ver como o PS5 Pro poderia usar toda a questão de Ray Tracing e também a nova técnica de reconstrução dele. Mas enfim, deixa aqui no campo dos comentários o que você espera do PS5 Pro nesse sentido. Você acha que os jogos vão acabar se entregando para continuar trazendo um modo performance e um modo qualidade, ou com o passar do tempo a gente vai ter tudo isso unificado, que seria o cenário ideal? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre e quais são as suas expectativas para o futuro desse console, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve
inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.